Bom dia. Hoje eu vou apresentar esse artigo da EAU, foi publicado na Open Science em 17 de janeiro de 2025. O artigo fala sobre complicações recentes e tardias associadas com cirurgia de câncer de pênis e o impacto do status de HPV, um achado de um estudo retrospectivo de uma coorte norueguesa. Sou Arthur Gomes, R3 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. O câncer de pênis, então, ele coloca como uma doença rara nos países de primeiro mundo, tendo uma incidência de 0,1 a 2 a cada 100 mil homens. Em 2020, foram diagnosticados cerca de 30.600 casos novos em todo o mundo, e os estudos epidemiológicos vêm demonstrando que esse impacto global vem aumentando gradativamente. Embora haja uma mudança nos últimos anos em indicar cirurgia conservadora, ainda tem muitos casos de amputação peniana nos casos mais agressivos, principalmente quando tem envolvimento de tecido cavernoso ou com grande recidiva local. Tem uma morbidade importante associada à cirurgia do câncer de pênis, que é a linfonodomegalia. Uma recente revisão sistemática de SUD identificou que tem apenas dois estudos com relatos sobre complicações após a amputação peniana. Os estudos disponíveis, eles não fazem distinção entre os eventos adversos precoces e tardios, sendo o objetivo principal deste estudo. Além disso, metade dos tumores de câncer de pênis são positivos para HPV, sendo o objetivo secundário desse estudo verificar se o HPV está associado à taxa de complicações precoces ou tardias. Sobre pacientes e métodos, então a seleção de pacientes foi feita. Todos os casos foram reunidos na Noruega Ocidental. As cirurgias foram realizadas no Hospital Universitário de Auckland. Todos os pacientes foram tratados cirurgicamente para câncer de pênis ou neoplasia intraepitelial peniana, num segmento de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2023, e foram identificados retrospectivamente. Somente 4 pacientes receberam quimioterapia neoadjuvante, o que acabou sendo excluído da análise por causa do N muito baixo sobre o efeito da quimioterapia nesse risco pós-operatório. Apenas um paciente se recusou a participar do estudo. Os prontuários foram revisados e os dados relevantes foram reunidos tanto os eventos que aconteceram na internação quanto no ambulatório. A análise retrospectiva reuniu 201 pacientes. Sobre o manejo cirúrgico desses procedimentos, foram considerados todos os tipos de cirurgia para câncer de pênis ou neoplasia intraepitelial, principalmente a cirurgia conservadora do pênis, como excisão local, a amputação parcial ou a penectomia total. A excisão local ampla e resurfacing de glande, a superfície da ferida era fechada por sutura ou, em alguns casos, com um enxerto de pele em espessura parcial retirado da coxa. A amputação parcial, incluindo glandectomia, era reconstruída estruturando a pele, a mucosa uretral, sendo possível dividir a uretra o mais distal possível, tanto para espatular o orifício uretral, quanto realizar anastomose sem tensão com a pele. A margem cirúrgica era verificada através de congelação transoperatória, e todos os pacientes que foram submetidos à penectomia total foram submetidos com reconstrução com uretrostomia perineal. Sobre o manejo cirúrgico da região inguinal e dos procedimentos pélvicos, os pacientes foram divididos em pacientes que foram submetidos a biópsia de linfonodo sentinela, ou linfadenectomia inguinal, ou linfadenectomia inguinal e pélvica. Todas as linfadenectomias foram realizadas por via aberta, e o padrão cirúrgico, então, era a realização da cirurgia peniana e a cirurgia inguinal na primeira cirurgia, quando era detectado doença clinicamente positiva para linfonodos. Quando não tinha doença clinicamente positiva para linfonodos, era realizada vigilância ativa. Nos últimos anos, que o procedimento padrão para doença CN0 foi a biópsia de linfonodo sentinela. Nesse centro, então, o linfonodo sentinela era enviado para congelação transoperatória e, enquanto saiu o resultado, a cirurgia peniana era realizada. Se o transoperatório, o exame de congelação revelasse metástase, era realizada uma linfadenectomia radical no mesmo ato. Se os exames radiológicos prévios detectassem alguma patologia pélvica, era realizada a linfadenectomia pélvica também na mesma sessão.
E se houvesse sinais de metástases volumosas, o paciente era indicado para quimioterapia neoadjuvante. Sobre o desfecho do estudo, então, foi detectar complicações precoces e tardias, tendo as precoces registradas após a primeira cirurgia e complicações até 30 dias do primeiro procedimento. E as complicações tardias eram registradas após 30 dias da cirurgia, e naqueles pacientes que foram operados várias vezes, os resultados seriam após a última cirurgia. Foram divididos, então, complicação peniana, complicação inguinal, edema e outras. As outras incluíam vários fatores, como, por exemplo, trombose venosa profunda. Esses fatores foram avaliados por dois urologistas experientes e os desfechos secundários foram a taxa de recuperação por recidiva do câncer de pênis. Dados analisados, então, foram demografia basal, a idade, o IMC e a classificação anestésica de ASA. Todos os pacientes foram incluídos os status do DNA do HPV desses tecidos tumorais ressecados. Sobre a análise estatística, as variáveis quantitativas eram analisadas com base na mediana e as variáveis categóricas em frequências e porcentagens. Foi feita uma regressão logística multivariada com cálculo de odds ratio individual e o intervalo de confiança de 95%, a fim da gente identificar esses possíveis fatores de risco para complicações precoces ou tardias. Os fatores de risco potenciais, então, de complicações precoces, as variáveis cirúrgicas eram os procedimentos inguinais ou pélvicos e as características do paciente, como o IMC e a classificação anestésica. O status de HPV foi incluído para investigar se essa infecção por HPV estava relacionada ao desenvolvimento dessa complicação precoce ou tardia. As complicações tardias, então, as variáveis envolvidas eram reoperação tardia, o tipo de cirurgia peniana, considerando o tipo mais invasivo, o tipo de linfadenectomia, também considerando o tipo mais invasivo, e se o paciente receberia tratamento oncológico adjuvante e o próprio status do HPV. Sobre a coorte, então, foram reunidos esses 201 pacientes. Na tabela ali a gente mostra como a mediana de idade foi 67 anos e a mediana de IMC 27. As comorbidades analisadas, então, doença cardíaca, diabetes mellitus e DPOC, sendo 36% dos pacientes com doença cardíaca, 11 DPOC e 14% de pacientes diabéticos. Mais da metade dos pacientes eram tabagistas ou ex-tabagistas, 27% em cada. E o câncer de pênis invasivo foi a indicação mais comum para a cirurgia, sendo 79%. Sobre os procedimentos cirúrgicos e os tipos de HPV, 66% dos casos foram tratados com excisão local, a penectomia parcial foram 26%, e penectomia total, 8,5%. Em relação a linfonodos, o procedimento mais realizado foi a linfadenectomia inguinal, 22%, seguido do biópsia de linfonodo sentinela, que foi 13%, e os pacientes que envolveram cirurgia de linfadenectomia inguinal e pélvica, 11%. E 54% dos casos, a cirurgia não envolveu linfonodos. Sobre os tipos de HPV detectados, então, foi detectado DNA do HPV em 52% dos pacientes, 104, sendo o tipo mais comum o HPV 16, com 85 pacientes, seguido do HPV 33, com 7, o HPV 18, com 3 pacientes, o HPV 31 e 51 tinha tumores de 2 pacientes em cada, e o resto dos subtipos tinha um paciente em cada. Nenhum paciente apresentou mais de um subtipo de HPV e todos os subtipos detectados foram classificados como de alto risco. Sobre as complicações precoces, que eram aquelas complicações que aconteciam com menos de 30 dias, teve um total de 146 complicações, sendo 91 dos 201 pacientes, e cerca de 18% teve duas ou mais complicações. Nenhuma morte foi registrada nesses primeiros 30 dias, e a complicação peniana mais frequente foi 26% de infecção de ferida, seguido de sangramento. A complicação inguinal também foi 20% de infecção de ferida, seguido de linfocele. E o edema mais prevalente foi o edema peniano ou escrotal.
A complicação peniana foi a mais frequente, reunindo 27,5% de todas as complicações, seguida da inguinal e o edema menor, com 15%. 7 pacientes desenvolveram sepse no período. Aqui a tabela sobre as complicações precoces, então, sendo a complicação mais frequente a infecção de ferida e a complicação tardia mais frequente foi estenose de uretra e irritação crônica da ferida. Sobre os resultados, a linfonodomegalia com taxa de a linfadenectomia com taxa de infecção de ferida operatória foi maior naqueles casos em que teve linfadenectomia inguinal e pélvica, e foi menor, sendo 37% para aqueles pacientes que foram submetidos somente à biópsia de linfonodo sentinela. Sobre a análise de regressão logística para essas complicações precoces, ali na tabela a gente consegue ver que o IMC ou qualquer tipo de procedimento inguinal realizado foi um preditor significativo de um paciente com uma complicação precoce, sendo um P estatisticamente significativo. E também a gente consegue ver que o HPV não foi a positividade para o HPV não foi um fator preditor dessas complicações precoces. Sobre as complicações tardias, aquelas que envolviam mais de 30 dias do procedimento, teve 38% dessas complicações, sendo a mais comum delas a estenose de uretra. E 15% dessas complicações inguinais tardias, sendo 8% de cicatrização crônica e 7% de linfocele. Sobre a análise dessa regressão logística para complicações tardias, o fato de ter sido submetido à linfadenectomia ou algum tratamento adjuvante, como radioterapia ou quimioterapia, foi um preditor significativo de complicação tardia, e nem o tipo de cirurgia peniana, nem o status de HPV foram um preditor para essa complicação tardia. Sobre reoperações ou tratamento adjuvante, o tempo médio de acompanhamento foram 39 meses, cerca de um quarto dos pacientes foi submetido a uma reoperação devido à recorrência do câncer, e também um quarto recebeu tratamento oncológico adjuvante. Discussão. Essa série, então, teve o objetivo de reunir esses 201 pacientes que foram submetidos à cirurgia para câncer de pênis ou neoplasia intraepitelial peniana, nesse centro terciário na Noruega, em que quase metade dos pacientes tiveram pelo menos uma ou mais complicações recentes. Sendo uma minoria dessas complicações, 16%, sendo graves, e a taxa de mortalidade foi zero. Sobre as complicações tardias, a estenose de uretra e o edema foram as complicações mais frequentes. Um quarto dos pacientes foi reoperado por recidiva e a mesma fração também submetida a tratamento adjuvante. Além disso, esse estudo constatou que quanto maior o IMC, maior o risco de complicação pós-operatória, e o status de HPV não foi associado a esse risco de complicação. Ele traz um estudo de Lee que publicou os resultados de 32 pacientes que foram submetidos à excisão local, tendo uma taxa de complicação de 9,4%, e todos eles de natureza menor. Mas ele fala que nenhum paciente nesse estudo foi submetido à linfadenectomia, o que foi um dos maiores preditores para a complicação, a linfadenectomia. Ele traz outra série de 39 pacientes do Pietrac, em que os pacientes foram submetidos à excisão local e as complicações relatadas eram sobre as cirurgias de revisão de margem positiva, o que acabou sendo minimizado nesse estudo por causa da congelação transoperatória. As complicações relatadas associadas à linfadenectomia inguinal variou bastante. Ele traz um estudo de Funkhauser que confirmou quanta variação existe entre as técnicas cirúrgicas, principalmente biópsia de linfonodo sentinela e linfadenectomia inguinal. Sobre a dissecção da virilha com abordagens robóticas, foi estudado em estudos menores e os achados concluem a mesma coisa do que todas as cirurgias submetidas à cirurgia robótica, que tem internações mais curtas e taxas mais baixas de edema pós-operatório e trombose venosa profunda. Somente um estudo associou essa abordagem robótica com o tempo cirúrgico e o tempo de dreno mais longo, porém a taxa de complicação era semelhante à cirurgia aberta.
Ele diz que mais estudos são necessários sobre a técnica ideal para esses procedimentos de estadiamento, e nesse estudo o IMC se mostrou um fator de risco para complicação precoce. Tem um outro estudo de Stuyver que relatou que as complicações após a linfadenectomia inguinal, uma série de 164 pacientes no Instituto da Holanda, 58% dos pacientes apresentou uma ou mais complicações e o IMC também foi um preditor significativo, fator de risco. Além disso, uma ressecção do número aumentado de linfonodos e a transposição do músculo sartório também esteve associada a taxas de complicações maiores. Sobre limitações do estudo, o estudo era um estudo retrospectivo e tinha viés relacionado a elementos de seleção da amostra e da indicação cirúrgica. Outra limitação são as taxas de diferentes complicações pode ter mudado ao longo do estudo por ser um estudo muito longo. O estudo não avaliou curvas de aprendizado como possível causa de complicações e também não capturou dados subjetivos como qualidade de vida e função sexual dos pacientes. Ele diz, então, que estudos futuros devem ter como objetivo avaliar esses fatores, principalmente num formato prospectivo. Muito poucos pacientes receberam a quimioterapia neoadjuvante, o que acabou limitando o estudo do papel, sendo somente 4 pacientes, e também um número pequeno da amostra, apesar de ser um estudo longo, tinha somente 201 pacientes. Conclusão. Então, um número relativamente alto de pacientes que foram submetidos à cirurgia de câncer de pênis apresenta pelo menos uma complicação precoce ou mais. A maioria dessas complicações é de natureza menor e o IMC foi determinado como um preditor significativo para uma dessas complicações. E a morbidade também é aumentada quando o paciente é submetido à linfadenectomia, seja inguinal ou pélvica ou até biópsia de linfonodo sentinela. 1 em cada 4 pacientes foi reoperado devido à recidiva e o status de HPV não foi associado a essas complicações precoces ou tardias.